ferramentas da educação positiva que você aprendeu até agora exigiu de você muitas habilidades de compreensão e treinamento. Colocar em prática nem sempre pode ser fácil, e é por isso que são chamadas de ferramentas. As ferramentas servem para te dar uma direção, te mostrar alternativas aos castigos, mas o conceito da educação positiva é muito mais do que apenas ferramentas. Educação positiva é uma filosofia de vida baseada no respeito e no encorajamento. Aliás, todas as ferramentas da educação positiva, se você perceber, você vai notar que são ferramentas de encorajamento. Quando colocamos todas elas juntas, temos uma excelente caixa de ferramentas para ajudar as crianças a desenvolver as características que irão servi-las bem ao longo da vida. Não existe uma ferramenta que funcione para todas as crianças e situações, de modo que é vantajoso ter várias opções. Durante toda a mentoria, foram apresentadas várias ferramentas para você, até então com foco nas crianças. Mas nessa aula em especial, eu quero mostrar a você como essas mesmas ferramentas podem ser utilizadas por adultos durante os desafios comportamentais, com foco na sua decisão e não com foco no controle do comportamento da criança. A técnica do banheiro. O valor de dar um tempo positivo para se acalmar foi mencionado algumas vezes. Eu quero explicar novamente o propósito dessa ferramenta, que é para que possamos acessar o nosso cérebro racional, em vez de tentar resolver um conflito enquanto você está acessando o seu cérebro reptiliano, de modo que algumas formas de afastamento são úteis. E como o foco agora é em você, em vez de pensar em maneiras de como a criança pode se acalmar, tente pensar em formas de como você pode se acalmar. Uma das técnicas milenares e mais tradicionais usadas por mães de todo o mundo é a técnica do banheiro. Por isso, se as suas crianças têm idade suficiente para permanecer por um período de tempo sozinhas, sem que isso ofereça riscos para ela, uma trancadinha no banheiro e mexer no celular, ou ler um livro, tomar um banho enquanto você está lá sozinha ou sozinho, pode te ajudar a esfriar a cabeça. Mas antes de se retirar do ambiente, comunique à criança que você precisa se acalmar e que você irá se retirar por alguns instantes. Dar um tempo positivo. Muito parecida com a técnica do banheiro, o objetivo é o mesmo: respirar fundo até que você possa acessar o seu cérebro racional. Mas muito mais importante do que fazer isso somente nos momentos conflitantes, é legal que você, na medida do possível, possa dar um tempo positivo diariamente a você, seja praticando um esporte, um hobby, meditação. Essa pausa no nosso dia é muito importante para que a gente possa se conectar com a gente mesmo. Decida o que você vai fazer e não o que você vai obrigar as crianças a fazerem. Aqui entra as consequências naturais e lógicas. Em vez de você ficar mandando, perdendo o controle e brigando com a criança, decida antes o que você fará em determinadas situações e comunique à criança com antecedência. Alguns exemplos do que você pode fazer. Deixe que as crianças saibam com antecedência o que você vai fazer. Se possível, consiga a concordância delas sobre o que vai ser feito em determinadas circunstâncias. São as consequências lógicas, né? Use ações gentis e firmes, e não palavras. Quando as crianças testam o seu novo plano, quanto menos palavra você usar, melhor. Mantenha a sua boca fechada e haja. Parece grosseiro, né? Mas muitas vezes essa é a melhor solução. As poucas palavras que você usar devem ser gentis e firmes. Por exemplo, a criança deixou bagunça no sofá. Se você já combinou com ela o que você fará em caso de encontrar bagunças pela casa, apenas diga: bagunça, sofá. Ignore a tentação de se envolver em uma disputa por poder ou ciclo de vingança. Alguns exemplos do que você pode decidir. Não tente fazer com que as crianças coloquem as roupas sujas no cesto.
Em vez disso, decida e comunique às crianças que você só lavará, isso serve para os maridos também, que você só lavará as roupas que estiverem no cesto e deixe com que elas arquem com as consequências lógicas quando elas quiserem usar uma roupa que não foi lavada porque não estava no cesto. Não fica resmungando para as crianças limparem a cozinha. Em vez disso, decida e comunique às crianças que você só cozinhará quando a cozinha estiver limpa. Mas muita atenção, não distorça esse método para uma disputa por poder ou um ciclo de vingança. A ideia aqui é que você possa se sentir mais despreocupada com o que as crianças fazem nessas situações. Em outras palavras, não se preocupe se a criança decidir escolher usar uma roupa suja em vez de ter a responsabilidade de colocar a roupa no cesto. Ou comer um sanduíche em vez de limpar a cozinha para que você possa cozinhar. Se isso acontecer, aproveita as férias da cozinha e seja feliz. Vai ler um livro, assistir uma série, fazer aquilo que você tem vontade e não tem tempo. Distanciamento emocional. Mais uma forma de esfriar a cabeça antes de agir. O propósito do distanciamento emocional é se retirar da situação até que o conflito emocional tenha acabado, em vez de entrar em lutas de poder ou ciclos de vingança. Assim, você pode resolver os problemas de maneira racional. A técnica do banheiro ou a de dar um tempo positivo são sugeridas porque a maioria dos adultos e crianças tem dificuldade em se acalmar até que saiam da zona de conflito. O distanciamento emocional não significa retirar o amor da criança, significa você se retirar de uma situação de conflito. Todos os métodos de distanciamento devem ser seguidos por encorajamento, treinamento, redirecionamento ou atividades de resolução de problemas depois do período para se acalmar. Briga entre irmãos. A melhor maneira de evitar que seus filhos briguem é parando de se envolver na briga deles. Os pais têm dificuldades em acreditar, mas a principal razão para que os seus filhos briguem é ter os pais envolvidos. Os irmãos querem provar uns para os outros o quanto são amados pelos pais e brigam para que os pais provem esse amor a eles, tomando partido de um dos dois. Pais que ficam de fora das discussões experimentam uma drástica redução nas brigas. A maioria dos pais também reconhece que o padrão típico das brigas entre irmãos se baseia na ordem de nascimento. Acontece mais ou menos assim. O mais velho provoca o mais novo. E quando os pais se envolvem, as brigas sempre acabam mais ou menos assim. Você é o mais velho. Por isso, nessas situações, você não deve tomar partido. Coloque as crianças no mesmo barco. A consequência deve ser para os dois. Por exemplo, quando os meus filhos estão brigando por causa de algum jogo, eu falo assim, ou por causa de qualquer coisa, eu falo assim: a única solução que eu encontro para acabar com a briga é guardar o jogo e ninguém mais brincar. Eu vou dar 3 minutos para que vocês me apresentem uma solução melhor. E aí as crianças sempre falam assim: ai, tá bom, a gente já resolveu. E aí eles param de brigar. Em caso em que os irmãos estão se batendo, a solução é separar as crianças de ambientes e esperar até que eles se acalmem para contar o que aconteceu para você e se desculpar um com o outro. Em caso de um machucar o outro, você pode mostrar o arranhão, por exemplo, e dizer: você machucou sua irmã, ela tá sangrando, o que você vai fazer agora? Qual maneira de consertar isso? Aí a criança, é bem interessante isso, porque geralmente a criança pode dizer assim, vou colocar um band-aid, eu vou jogar antisséptico, e eles acabam sempre pedindo desculpas. Você vai perceber que quanto mais você envolve a criança na solução do problema, mais ela coopera. Existem algumas circunstâncias em que ficar fora das brigas é desaconselhável, e eu vou listar algumas. Quando as crianças são muito novas, ou quando as crianças muito mais velhas estão com uma criança muito menor, e também no caso dos professores que são responsáveis pela segurança dos alunos. Nessas 3 situações, o adulto ele não pode ficar fora das brigas. Oferecer escolhas. Um dos maiores erros dos adultos é fazer exigências em vez de oferecer escolhas, né? As crianças geralmente respondem melhor quando elas têm oportunidade de escolher o que elas querem.
As escolhas devem ser respeitosas e devem focar na necessidade da situação. As escolhas estão relacionadas a responsabilidades. Então, crianças mais novas são menos capazes de assumir responsabilidades. Então, as suas escolhas devem ser mais limitadas. Já as crianças mais velhas são capazes de fazer escolhas mais amplas, porque elas podem assumir mais responsabilidades pelas consequências de suas escolhas. Por exemplo, uma criança mais nova pode escolher entre ir para a cama agora ou dentro de 5 minutos. Já um adolescente pode ter total escolha sobre a hora que ele vai dormir, desde que ele assuma a responsabilidade de levantar cedo no dia seguinte e cumprir com as suas tarefas. Sempre que uma escolha for dada, ambas as alternativas devem ser aceitáveis para o adulto. E é importante pensar nessas escolhas que você dará para a criança. Por exemplo, perguntar para uma criança se ela quer escovar os dentes enquanto ela está assistindo um desenho, ela vai responder que não. Em vez disso, você pode dizer: você quer escovar os seus dentes agora ou assim que acabar esse desenho? E aí, provavelmente, a resposta dela vai ser assim que acabar o desenho. E realmente ela vai, porque ela escolheu isso. E se em vez das opções que você der, a criança quiser escolher outra coisa, desde que essa é uma pergunta que os pais me fazem muito, e eu sempre respondo: desde que essa coisa que ela quer seja aceitável para você, por que não ouvir a criança e ceder à escolha dela? Substitua o não por assim que você. Por exemplo, assim que você recolher seus brinquedos, nós vamos ao parque. Assim que você terminar sua lição, você pode encontrar seus amigos. Assim que você arrumar seu quarto, você pode assistir sua série. Todas essas afirmativas são ouvidas pela criança como uma afirmativa gentil. Do contrário, se você disser: se você fizer sua lição de casa, você pode brincar, a criança escuta isso como um desafio a ela, o que pode causar resistência na criança em cooperar. Na verdade, tudo é a forma como nós falamos e como nós nos comunicamos. O ser humano é projetado para sobreviver e o cérebro é o protetor da sua espécie. Assim sendo, tudo que anula a nossa individualidade e nosso poder de escolha nos leva à resistência e à vontade de lutar. Todos esses métodos explicados aqui podem ser efetivos quando são usados e ensinados de uma maneira amigável. Sua atitude, intenção e conduta e a forma como você fala são as chaves para o sucesso. Alguns pais usam esses métodos da mesma maneira e com o mesmo objetivo que usam uma punição. Um exemplo que eu ouvi hoje de uma educadora parental que eu achei fenomenal foi que ela fez um acordo com a filha dela de 4 anos. E o acordo era que quando a filha não guardasse os seus brinquedos após ser pedido que ela faça isso, a própria mãe iria recolher os brinquedos, mas ela iria guardar num armário e os brinquedos iam ficar lá por 1 semana, né? A criança, sendo assim, só poderia retirar o brinquedo dela após 1 semana. O acordo foi feito de uma forma muito respeitosa e funcionou muito bem, até o dia em que a mãe estava cansada, irritada, nervosa e olhou para a sala e viu aquele monte de brinquedo espalhado. Então a mãe, já cerrando os dentes, falou para a criança: seus brinquedos estão tudo espalhado, você vai recolher ou quer que eu recolha? Até, deu para sentir aí, né, como a forma que a gente fala influencia? Até mesmo as consequências acordadas devem ser cuidadosas na hora de sua abordagem para não ser confundida com uma punição pela criança. A abordagem através da punição, né, através da educação tradicional, incentiva a criança à rebeldia, né, e a não ter vontade de cooperar. A abordagem positiva incentiva a criança a cooperar porque ela se sente mais respeitada. Esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então fiquem com Deus. Continuem acreditando que é possível, apesar de difícil. Acreditem que é possível educar diferente. E estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!